Boa noite, que a paz de Jesus ilumine hoje o nosso caminhar na nossa palestra, que possamos ser tocados pela luz divina. E se vocês notaram hoje o que foi dito no início, né, falou de como a gente deve proceder dentro da nossa casa. A escuta, o olhar fraterno, a conquista desse outro. E hoje nós vamos falar de um tema que todos nós conhecemos. E você já se perguntou por que você nasceu na sua família? Você já fez essa pergunta? Por que eu estou nessa família? Qual é a minha missão e o meu pertencimento nessa família? Que papel eu tenho dentro dessa família? Todos nós não estamos por acaso nesse cadinho, como diz Divaldo, nesse recanto do nosso lar. Todos nós temos um papel muito importante nessa construção dessa família. Quando o casal se une, ele não se une por acaso. Muitas vezes esse trabalho ele já vem do plano espiritual. Esse acordo, esse mapeamento, ele já foi lá registrado e acordado por nós. E muitas vezes, quando a gente chega aqui, a gente esquece desse papel, desse mapeamento, dessa estrutura que nós fizemos lá no plano espiritual. E na questão 681 do Livro dos Espíritos, os Espíritos de Luz respondem a Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Ele nos diz, os Espíritos de Luz nos dizem que aprendemos que Deus fez do amor paterno e materno um sentimento que é natural. Nós nascemos com esse sentimento de ser o quê? Pai e mãe nesse planeta. Vem aqui guardadinho dentro de nós. Para quê? Para que, por meio dessa afeição amorosa e recíproca desses membros dessa família, fôssemos levados a apoiar e nos ajudar o quê? Mutuamente. Então, nós não estamos nesse recinto por acaso. Joana de Ângeles nos fala que a família é um celeiro. Vamos ver, um celeiro. Emmanuel vai nos dizer que é lavoura de luz. Pense no campo. Pense como é difícil. Sol, chuva, trabalho, suor. Ele, Emmanuel, ele vai fazer com que comparar essa nossa vida em família com esse campo. E nós sabemos que esse campo, muitas vezes, ao plantarmos dias após dia, vem as intempéries do tempo, a chuva, sol, e que ele precisa o quê? Ser trabalhado. Então, a família, ela precisa ser olhada. Quando eu estava estudando esse tema, eu lembrei, eu fui pesquisadora em 2000 a 2002, eu fui pesquisadora de um tema que vocês sabem que eu trabalho, que é a violência. A violência nas fronteiras. E como pesquisadora,
eu tinha que ter um papel diferente dessa que eu aprendi ali. Quando eu vou para qualquer lugar, eu nunca sento do jeito que vocês estão, de costa para a porta. Porque o todo, eu tenho que estar sempre vendo o todo. E a família, eu lembrei que a família é isso. Você não pode estar de costa para essa família. Você tem que estar olhando as minúcias para que ela possa ser trabalhada por nós. Onde tem o pertencimento, onde já está, as coisas já estão se acomodando, a gente precisa trabalhar mais. E aonde tem limitações, o trabalho tem que ser como um campo. Quando uma criança chega na nossa casa, porque hoje o que são as famílias? Hoje nós temos famílias de tudo que é jeito. Não é aquela família do pai, da mãe, no nosso tempo dos nossos pais. Eu, como assistente social, eu vou dizer para vocês que a gente tem famílias e arranjos familiares de tudo que é jeito. E esses arranjos familiares, eles têm um papel definido na construção desse novo momento que nós passamos agora. E que tem redes sociais, sabe o que eu estou dizendo. As famílias solo, as avós, os educadores, todos os momentos, toda a família hoje tem uma outra visão, que é a visão diferente da visão antiga. Mas tem um objetivo único, que é a construção de gente, que é a mudança dos casais se entendendo para caminharem com um único objetivo: o amor, o respeito, a fraternidade, a tolerância, a humildade, que está tão longe no nosso hoje. Nós não encontramos a gentileza nas pessoas. E aí não encontramos porque não aprendemos dentro do nosso lar. Gostaria de dizer também a vocês que hoje, nós vemos hoje notícias sobre a violação de direitos contra as mulheres. E queremos dizer que esses homens de hoje, que violam suas mulheres, que violam as crianças, eles são construídos dentro de lares, dos lares, com suas mães e com seus pais. E temos que aprender a construir essas pessoas, esses pequenos, porque nós exportamos gente para todo lugar desse planeta. E a nossa responsabilidade é muito grande, seja com quem seja. O filho do outro também é meu filho. E eu preciso ter um olhar diferenciado com esse filho desse outro, que está comigo na caminhada. Então, o papel, né, essa responsabilidade que temos em nossas mãos. Deus nos confia e nos confiou seus filhos. Ele confia aos responsáveis das famílias o novo ser encarnado, a missão sagrada de orientar para que se desenvolvam, se aperfeiçoem moralmente e espiritualmente. Os espíritos que convivem comigo no meu lar são nossos instrumentos de aperfeiçoamento. O casal, o respeito mútuo pelo casal, é o exercício de ação e de exemplo para os pequenos, para os adolescentes e jovens.
Se você não tolera, se você se irrita, se você traz para o seu coração e a sua mente uma palavra que foi dita pela sua companheira, pelo seu companheiro, pelo seu filho, e aí você tem que procurar o entendimento, o seu entendimento, para que aquilo que foi dito na mensagem logo no início, para que essa revolta, esse ódio não se construa dentro de um lar. No Evangelho nós vamos encontrar uma palavra de Jesus, que ele disse que se a gente disser ao outro, raca, nós ali já estamos cometendo um erro muito grande contra nós, primeiramente, depois contra o outro. O que é raca? É chamar o outro de louco. Avalie aquilo que, às vezes, nós nos desorganizamos e fazemos com que o desentendimento desorganize a nossa família. A espiritualidade fala também que até uma cadeira que a gente arracha ou joga desorganiza não só a sua casa, mas também o planeta. As nossas palavras, ela tem poder de construir e também de destruir. 75% do nosso corpo é água. E nós já vimos, já estudamos e já ouvimos pesquisas realizadas que quando nós falamos e dizemos e falamos algumas palavras, aonde está ali contido naquele vaso água, toda a água se desestrutura. E quando a gente diz palavras com amor, música colocando, aquele ambiente se torna como uma outra, como se fosse uma medalha transformada. Nosso corpo é isso. Quando eu aponto, quando eu falo injúria, quando eu trago para mim mágoa, rancor, ódio, que é isso que nós desestruturamos aquilo que nós temos como missão de trazer paz para o nosso lar. Então, meus irmãos, eu já fiz duas coisas, já são 7h41. Então, a vida em família pede proximidade física e emocional entre seus membros. Então, a gente temos que ter tempo para a nossa família. Tempo de sentar, conversar, sentir o que o outro está passando. Ter tempo para sair, para ir para o cinema. Tem um grande pessoa da internet, vou lembrar agora o nome dele, que ele tinha um dia, acontece o que acontecesse, ele era reservado para a esposa. E ali eles saíam, almoçavam, passavam o dia todo juntos. Reserve um dia para aquele, para aquela, para o seu filho, para você. Tenha uma conversa amigável, como a gente falou, palavra tem força, tem energia. E aí, eu falo da escuta. A gente tem, segunda-feira, terça-feira, um estudo desta casa online falando sobre família. Algumas pessoas que aqui estão participam desse online, desse encontro. E a gente fala sobre essas questões, fortalecendo-nos para que a gente possa conviver melhor em família. Então, cada criatura humana é um universo de experiências,
são pessoas especiais que Deus reservou para estar aqui, ó. E muitas delas, nós, em vidas passadas, nós falimos com elas. E aí a gente está tendo essa oportunidade do que a gente para construir um novo momento. E às vezes, mesmo com o esquecimento, com o véu do esquecimento que nós trazemos, ainda na alma daquele ser, daquela pessoa que está conosco em casa, ela vai falar e vai dizer algumas coisas como se lembrasse do passado, apontando, muitas vezes, algumas coisas do passado, de outras vidas. Então, a importância para que a gente não se envolva, né? Não se irrite, não faça com que isso doa na sua alma. Porque as coisas só doem em nós quando a gente deixa o quê? Adentrar. Quando a gente fica pensando, fica magoado, fica doente, e isso causa dor e isso causa tristeza. Então, quando a gente fala em lavoura, né, que é o nosso tempo, a gente fala que essa família ela vai exigir um cultivo constante, dedicação, trabalho, paciência, para gerar o quê? Bons frutos. Esses frutos, não é frutos, são frutos o quê? De progresso espiritual. A nossa volta para o plano espiritual, porque a gente vive aqui como se a gente fosse eterno. E a gente está aqui de quê? De passagem. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, dizer que nós, no lar, nós não podemos ser hóspedes. Só visitar. Né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Somos hóspedes. Nós somos ali proprietários daquele local, das nossas vidas. Somos proprietários das nossas ações. Somos proprietários do bem fazer. Então, a importância da gente sempre estar trabalhando. E quando a gente fala sobre luz, a gente fala sobre luz da alma. Que a família tem o objetivo de iluminar a alma. Promovendo o quê? O autoconhecimento de todos nós. Nós aprendemos com o nosso marido, com a nossa esposa, com a nossa companheira, com o nosso filho. Nós aprendemos uns com os outros. E aprendemos dentro da família, vamos aprender a fazer uma coisa importante dentro dessa família. A superação do egoísmo e das nossas imperfeições. Esse é um papel importante dentro da família. A base, quando essa base é fundamentada no amor, na fraternidade, nós estamos fundamentando para que nada venha fazer com que os ruídos, né, das nossas imperfeições cause dano vamos dizer, nesse papel que nós temos na família. Emmanuel nos fala sobre que a família é oficina de reparação. É um ambiente para corrigir, né, está aqui, os erros de existência passada, e fortalecer as virtudes com quê? Com compaixão e cooperação. E nós sabemos que a compaixão é uma virtude emocional que a gente tem que carregar sempre junto de nós. Ela é irmã da caridade, que envolve o sentir a dor do outro. É a empatia,
é ficar no lugar do outro. Se a esposa está ali, né, muito chateada, falando muito, porque a gente fala muito, né? Quando a gente está chateado, nós mulheres deixamos passar, não. A gente fala mesmo. E o homem mais retraído, mas a gente fala, diz o que está aqui, não fica guardado. E você precisa aprender a lidar com essa pessoa que fala demais e trabalhar a fraternidade para com ela, para que ela sinta que qual é a conversa que você vai ter. Então, quando se aprende a ajudar, porque é através da benevolência, da bondade, do perdão, da compreensão, das fragilidades humanas que superamos, novamente eu vou dizer o quê? O egoísmo e a vaidade. Então, para isso, é preciso que a gente respeite o nosso lar, porque aí eu vou falar para vocês. O nosso lar, a nossa família é o quê? Um local sagrado. De onde viveremos com nossos familiares, não permitindo que se transformem em lugar de vibrações negativas e posturas inadequadas. Não podemos deixar que isso aconteça. Então, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui também. Então, quero colocar para vocês que na condição, lá no capítulo 14, no item 9, Santo Agostinho vai falar o seguinte para todos nós. Na condição de pais e filhos, os cônjuges ou parentes, não passamos de quê? De devedores em resgate de antigos compromissos. Aí ele fala mais. Se és pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça da tua casa. Olha só, muitas vezes, quantas crianças são abandonadas, órfãos de pais vivos, dentro dos seus lares, onde os pais dão mais atenção para os animais. Não estou dizendo que não é para dar. Eu coloquei um mais aí. E para as nossas plantas, que eu também amo. Não estou dizendo que não é. Mas a nossa missão é com aqueles que estão conosco, não quer, na nossa jornada. E São Agostinho chama a atenção de todos nós, desse nosso papel, da forma com que a gente deve agir dentro da casa. Então ele fala mais, a criança é um trato de terra espiritual, trabalho espiritual, que devolverá o que aprende, invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. Se és filhos, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza. Porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade a região. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma senhora que eu atendi, o filho altamente drogadito. E ela passou 15 anos trabalhando e amando aquele filho. Muitas vezes aquele filho chegava em casa, ela tinha, e toda noite, ela fazia sopa, arrumava a mesa, colocava água e colocava açúcar. E muitos anos, ele chegava, pegava a toalha, arrastava. E durante 15 anos, ela trabalhou
de joelho no chão, ela falava para mim, Dona Socorro, eu vou tirar meu filho dessa, ela fala, dessa maldita. Ela não dizia droga, dessa maldita. Eu vou ajudar meu marido, meu filho. 15 anos. Durante vários anos ele quebrou aquele prato, aquele pedaço de prato. Mas estava lá. Ele bebia água. Depois ele passou a beber só água e ia para o quarto. Depois começou a tomar sopa, foi para o quarto. E como a gente é especialista na área, eu dizia, coloca muita beterraba. Coloca muito, tira a beterraba e agora coloca muita, mas muita cenoura, porque quebra a libido da droga. E muito leite. Enquanto botar, em vez de botar água, coloca o leite. Anos a fio. E um dia ele chegou. Mãe, a partir de hoje, me interne. Eu estou preparada. Então, são caminhos que nós, todos nós, temos a missão de crer com fé no amor. Porque o amor vai transformar. Por mais difícil, por maior problema que a gente esteja passando em família, creia que uma boa conversa, sem colocar o outro na berlinda, uma palavra amorosa, ações, porque nós falamos com o corpo, ações de paz, de desarmamento, porque é muito fácil a gente construir muros invisíveis à nossa frente. Mas é difícil a gente fazer pontes. E a ponte se constrói, como a gente começou lá no início, se constrói através do sentimento, do amor, do olhar. Isso é que faz esse elo e essa construção, para que a gente possa conviver harmoniosamente um com o outro. Deixa eu ver. Então, nesse cenário que a gente falou para vocês, compreender que se todos somos capazes de auxiliar alguém, ninguém pode mudar ninguém através de atitudes compulsórias. O que é atitude compulsória? Atitudes impostas, aquilo que a gente faz, interna a pessoa, um drogadito, sem ele querer ir, não está preparado para aquele momento. A violência contra a mulher, para ela sair daquele lar, ela tem que querer também. E ela compreender todo aquele processo que ela está passando. Então, cada criatura, meus irmãos, é uma criação de Deus. Jesus nos falou, vós sois sal do mundo. Filhos do Pai, somos o filho do Criador, que é Deus. Temos força, energia para construir pensamentos, para mudar a nossa forma de agir. Nosso pensamento, chega ao Pai rapidamente. Basta que a nossa sintonia se faça. A Ivanilde, quando começou, falou sobre isso. Sobre essa sintonia com o Pai. Relaxe, sinta. Eu senti quando estava aqui em oração. Senti as energias dessa casa. Sintam também essa energia que é produzida dentro desse espaço. E não venham só para cá para assistir. Novo ano começa. A gente faz, várias coisas. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar isso, eu vou fazer isso. Que tal a gente fazer uma proposta para todos nós? Que tal a gente mudar esse processo, essa mudança?
A partir de hoje, a minha proposta é fazer quem feliz? Primeiro, começando por mim, a me amar, a me respeitar, porque Jesus disse: amar sobre todas as coisas a Deus, amar a você mesmo e depois espalha o teu amor para todas as pessoas. Foi isso que Jesus nos ensinou. E às vezes a gente esquece de uma frase potente que faz com que a gente cresça e estabeleça um modo de viver diferente. Então, no ano de 2026, eu tenho 2 anos trabalhando a minha tolerância. Vou dizer para vocês que ainda não consegui. Quando eu vejo, estou sendo intolerante com alguém, começo de novo. Amanhã é um novo dia. Daqui a pouco é passado que eu estou falando para vocês. Saiam daqui refletindo sobre o papel que vocês têm na família, porque quando eu estava estudando eu refleti. E esse ano eu fiz uma proposta para Deus, que foi no começo do ano, para a minha família. E eu vou dizer para vocês que eu consegui. Estou terminando o ano, pulando, porque realmente esse ano eu estipulei amar uma pessoa sobre todas as coisas. E por mais que eu a abraçasse, ela o quê? Me empurrava. E aí eu fiz uma proposta que ela também ia me amar e não ia me empurrar mais. E hoje mesmo me deu um abraço tão fraterno, tão cheio de luz, que eu estou aqui toda fortalecida para falar para vocês. Proposta do começo do ano. Faça uma proposta para Deus e sintam como o universo, como Deus, porque ele disse lá: pedi o quê? E obtereis. Que a paz do Cristo, nesse novo ano que inicia, possa derramar sobre todos vocês bênção de muita espiritualidade e prosperidade espiritual. Muito grata.